Olha, alguém perguntou, boa tarde para todo mundo, alguém perguntou se o BMA pretende retomar o funcionamento do escritório ainda esse ano. A gente está funcionando normalmente, né? O escritório, inclusive, a gente utiliza o escritório na medida da necessidade, só que estamos trabalhando de casa ainda, né? Exceto quando é preciso. E o PROAC não é 10% de captação, é 5% de captação, mas 5% de... Mudo. Dani, mudo. Bom. Vamos lá? A gente pode começar, né? Vamos embora, então. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é João Paulo Cavinato. Eu sou sócio de tributos indiretos do BMA. Estou aqui com toda a equipe, com o Dani Lória, com o Hermano Barbosa e com a Francine de Barros, sócios também da área de consultoria tributária do escritório. E o que a gente pretende aqui hoje, óbvio, nesse exiguíssimo espaço de tempo, é trazer impressões iniciais sobre essa primeira etapa ou primeira proposta de reforma tributária. Aí é importante falar ainda em sede de proposta, mas a gente acredita que tem uma chance bastante interessante de parte dela começar a se materializar. Então, o que a gente propõe aqui não é trazer ou repetir o que já foi dito pelo governo ou que já vem sendo dito em alguns outros fóruns. O que a gente pretende, nesse primeiro momento, é trazer algumas ponderações, trazer algumas, realmente, nossas impressões, os comentários sobre o que a primeira impressão do grupo nesse exiguíssimo espaço de tempo que a gente teve em relação a alguns pontos específicos dela. É uma reforma ampla, é uma reforma que, obviamente, ela foca nesse primeiro momento, num só tributo, ou nas contribuições no PIS e da COFINS, mas que a gente acredita que é um importante primeiro passo para tudo isso que vem acontecer. Bom, então aqui na agenda do dia, a gente pretende contextualizar, de novo, não é aqui o foco retomar tudo que já foi dito, traçar comentários iniciais sobre contribuinte, sobre as peculiaridades das bases de cálculo, sobre as novas formas de creditamento, alíquota, questões específicas para marketplace, o que mudou e o que permaneceu em relação ao setor financeiro, atualização das contribuições em relação às operações de importação e isenções e regimes diferenciados, que PIS e COFINS era um emaranhado de centenas até dezenas de regimes diferentes, penalidades decorrentes dessa operação e, no final do dia desse tipo de regime, trazer algumas questões relacionadas ao período de transição. Bom, o que é essa reforma tributária? A reforma tributária, como todo mundo percebeu, o governo tinha um grande anseio de trazer uma reforma ampla e unificada que consolidasse os tributos indiretos em si, e aí a gente está falando daqueles na esfera federal, PIS, COFINS, IPI, e talvez com uma possibilidade de englobar também em relação aos demais tributos indiretos, o ICMS na esfera estadual e o ISS na esfera municipal. A estratégia tomada pelo governo foi uma estratégia pragmática. Existem grandes dificuldades em relação à concretização dessa reforma um pouco mais ampla. Então, a opção do governo foi ter uma primeira onda para tentar pavimentar o caminho e a impressão, fazer um footprint inicial para o que vai ser essa reforma de tributação indireta. E aí teve a consolidação, a primeira etapa dessa proposta veio com a consolidação, com a transformação de um tributo sobre faturamento para trazer características próximas
a um tributo unificado agora sobre consumo e que é plenamente compatível com as demais propostas de tributação que vêm sendo discutidas, tanto no Senado, com a PEC 110, quanto no Congresso, na Câmara dos Deputados, com a PEC 45, para depois tentar acoplar o IPI, transformando ele de um tributo indireto que incide sobre industrialização num excise tax, num tributo seletivo que pretende onerar determinados setores da economia, vindo num terceiro ponto para tributar a renda, e aí a grande reforma de tributação de dividendos, encontrar a prestação, eliminação de dedução de algumas deduções, principalmente para imposto de renda da pessoa física, e também com redução na tributação corporativa, para depois encadear na desoneração de folha em si. Bom, gente, acho que isso, apesar de já ter sido bastante falado, uma das principais questões é entender. Isso é uma reforma simplesmente de simplificação e congregação do PIS e da COFINS? A gente entende que, apesar de ela poder ser uma reforma mais ampla, a gente entende que ela não é só uma reforma de simplificação do PIS e COFINS. A gente tem aqui uma mudança de paradigma, uma mudança de metodologia tributária que vai tentar encampar uma neutralidade econômica, ela vai tentar simplificar um sistema que tem alíquotas diferentes, métodos de não cumulatividade distintos e super peculiares, ela vai dar transparência para o tributo e, importante também, ela vai gerar uma redução de contencioso. Realmente, eu não conheço uma empresa que não tenha algum tipo de questionamento ou algum tipo de ação ativa ou passiva que vai tentar questionar ou discutir ou restituir alguma incidência decorrente da tributação do PIS e da COFINS. E aí, o que ele vem fazer? O PIS e a COFINS, como a gente vem dizendo, ela tem uma base de cálculo super controversa. Então, acho que o grande contencioso dos últimos tempos, até em fóruns de contencioso a gente brinca que é o monotema, foi a relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e depois das teses filhote, ISS, PIS e COFINS dentro da PIS e COFINS e depois de como você faria para rentabilizar isso. Depois, você também tem uma grande discussão, até pela própria metodologia de não cumulatividade, método dedutivo indireto, que você não tem uma não cumulatividade clássica de um IVA, de um VAT, de imposto contra imposto, tributo contra tributo. Você tem uma metodologia de base contra base, que gera muita contestação. Além disso, ao longo da evolução normativa, o que a gente viu foi uma criação de vários regimes diferentes, com regimes especiais, para depois tentar acomodar determinados pleitos, muitas vezes até justos, de determinados setores, mas que acabou fazendo um sistema completamente complexo, multifacetado e super espalhado em muitas legislações diferentes. Para quê? Para a gente ter um modelo de um IVA federal, com uma base ampla, e agora a ideia aqui é um consumo. Eu quero tributar, o mantra do governo é se todo mundo paga menos, apesar das críticas da alíquota terem sido, a alíquota de 12% terem sobrepenalizado alguns setores especificamente dos serviços. A gente tem uma alíquota uniforme, que é uma tentativa de acabar com a recessão e a regra da exceção e a exceção da exceção, que é popularmente o que a gente discute, são os chamados puxadinhos, para ter uma não cumulatividade de verdade, e não a gente ter várias discussões sobre o que eu posso tomar crédito, o que eu não posso tomar crédito, e, finalmente, mantendo uma das possibilidades que os países têm de não exportar tributo. E aí, o que a gente teve hoje? A gente teve esse primeiro modelo do IVA federal, ele acabou não mexendo nessa primeira etapa com o ICMS e com o ISS. E qual é a grande justificativa dada pelo governo? Antes da gente mexer com o ISS e o ICMS, a gente tem que fazer uma alteração substancial na metodologia de tributação, que hoje eles são tributos que privilegiam a arrecadação na origem. E eles vão ter que fazer um shift eles vão começar de uma forma transitória, a mudar a metodologia de arrecadação para o destino, como são os IVAs
com uma experiência internacional. Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer do dia para a noite. Então, existe sim, às vezes, um sentimento que houve uma perda de oportunidade. A gente não sabe dizer especificamente, mas a alteração hoje, para tentar já transformar e pavimentar esse caminho para um IVA federal através do PIS e da COFINS, dessa alteração, é sem dúvida nenhuma um quick win. Por quê? Porque ele é um sistema que é completamente compatível com as duas propostas normativas, como eu disse, que já estão maduras em discussão, que, óbvio, ainda comportam discussões e adaptações. O Brasil é um país de dimensões continentais, super complexo, mas ele já é um modelo que pode ser acoplável. E aí a gente pode ter, tanto com esse modelo da PEC 110, que é o IVA dual, que você teria um IVA federal e um IVA estadual / municipal, como um IVA nacional, que é a proposta da PEC 45 do IBS. Aí a gente tem, obviamente, dizendo que ainda a gente está falando de um projeto de lei, então a gente tem uma proposição normativa, e aqui o que a gente vai tentar fazer é trazer algumas oportunidades de melhoria para esse projeto, que sem dúvida nenhuma, novamente, tem pontos positivos, mas a gente ainda vislumbra, principalmente no foco da eliminação de contencioso, algumas estratégias algumas ponderações que acho que ainda tem que ser feitas. Depois, obviamente, a gente tem o debate nas duas casas do Congresso Nacional, com as emendas, a gente tem a sanção presidencial e aqui da publicação a gente tem um período super curto. Então, a opção, diferentemente do IVA das PECs, que tem prazos de transição, chegaram a propor até 50 anos de transição, mas talvez uma realidade um pouco mais próxima de 5 a 10 anos, você tem um corte no sistema e uma possibilidade de entrada em vigor num prazo muito mais exíguo, um prazo de 6 meses. Complementando este ponto, a tramitação vai se dar em regime de urgência, então o governo está realmente tratando esse assunto como prioridade, né? Não dá para saber quanto tempo vai demorar e, principalmente, não dá para saber exatamente o que vai mudar. A gente espera que haja debate nas casas do Congresso Nacional e que bastante água passe por baixo dessa ponte ainda. Então, tudo que a gente está falando aqui é com base no projeto de lei, muita coisa pode mudar. Bom, gente, aqui não muda nada, aliás, nem pode mudar, porque para a beleza dessa reforma mais célere ou mais rápida é que você não pode mudar os grandes paradigmas que já tem o seu arquétipo ou sua formatação contida na Constituição. Então, hoje, quem que paga PIS/COFINS? Quem paga PIS/COFINS sobre operação nacional é a pessoa jurídica, e assim equiparadas. E aí a gente tem um regime geral e a gente vai ter uns regimes específicos para algumas empresas dentro de um regime monofásico, que é um regime que concentra tributação numa parte da cadeia de valor. Você tem a manutenção do Simples Nacional, com algumas alterações só para que você consiga viabilizar a neutralidade quando empresas sujeitas ao regime geral contratem essas empresas do Simples para conseguir manter a não cumulatividade e a peculiaridade do setor financeiro. Na verdade, um imposto sobre consumo, ele internacionalmente nem sequer é cobrado sobre o setor financeiro, que tem uma dificuldade da apuração da metodologia de valor agregado para isso. Mas para PIS e COFINS aqui no Brasil, sim. Então, hoje a ideia é a manutenção. Diferentemente, numa operação cross-border, numa operação internacional, todo mundo é contribuinte. Então, você tem contribuinte, pessoas físicas, todo mundo não, mas você tem contribuinte, pessoas físicas e pessoas jurídicas. E aí a gente tem uma exclusão de fundos que não são contribuintes do imposto. Não são pessoas jurídicas, né? Então, pela legislação de imposto de renda, não são contribuintes. Consequência, pode passar, Daniel? Daniel, pode passar? Boa tarde, pessoal. Hermano Barbosa, aqui do BMA. Só um complemento importante, quem ficou dentro da regra geral, que antes não estava na hipótese do PIS/COFINS, lucro presumido, né, como tem sido muito noticiado. Então, quem estava no lucro presumido, Simples foi excluído, mas lucro presumido está dentro. Então, quem é optante pelo lucro presumido tem que estar muito atento a essas novas regras também. Desculpa, Dani, vamos lá? Passando agora, acho que a gente começa a entrar em alguns pontos que
que na nossa visão, nessas primeiras 48 horas, né, do projeto de lei, projeto super extenso, mas começam as polêmicas, né? Vamos falar aqui sobre qual é a materialidade, o que é esse novo tributo que está sendo criado. É um tributo que substitui o PIS e a COFINS, mas é a mesma coisa que o PIS e a COFINS? Qual é o fato gerador e base de cálculo? Que são os dois elementos que definem de que tributo a gente está falando, né? O PIS e a COFINS, quando a gente vai olhar na 10.637, na 10.833, são contribuições que incidem sobre o total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de denominação. Aqui não. A contribuição sobre bens e serviços, a CBS, ela tem um fato gerador previsto lá no seu artigo 2º, né, que é o oferimento de receita bruta em cada operação. Então, o fato gerador deixa de ser qualquer receita da pessoa jurídica, passa a ser receita bruta, atividade principal, esse é um conceito legal, está no artigo 12 do Decreto-Lei 1598, e é um conceito bem delimitado. Receita bruta é o produto da venda de bens, preço da prestação de serviço, resultado das operações de conta alheia, receita de atividade, objeto principal da pessoa jurídica. Então, aparentemente não, é um conceito mais restrito do que o fato gerador do PIS e COFINS. É feito referência a esse conceito de operação, que não é um conceito jurídico, não é um conceito típico jurídico, pelo menos, a gente vai ter que entender o que é. Agora, considerando o próprio nome em iuris, considerando o próprio nome do tributo, quer dizer, receita bruta de cada operação, nos parece ser de cada operação de bens e serviços, né? Por mais que bens e serviços também não tenham definição na própria lei. Então, a base também inclui o valor de multas e juros, mas o que está de fora, então? Se essa CBS, se esse novo PIS/COFINS incide sobre receita bruta de cada operação, e na nossa visão, operação de bens e serviços, o que está de fora, né? O que está de fora? Ou são casos que estão previstos na lei expressamente, ou são casos que, embora sejam receitas, não se enquadram no conceito de receita bruta, portanto, por interpretação, não são incluídos. Estão de fora receitas que não se enquadram como receita bruta, e estão de fora receitas que não decorrem de operações. Talvez comecem aí as primeiras grandes discussões sobre qual é o campo de incidência desse tributo. Alguns casos são expressos na lei. ICMS, ISS, a própria CBS estão excluídos da base de cálculo, pondo fim, portanto, à discussão que vem desde 2003, né, sobre ICMS na base de cálculo de PIS e da COFINS. É curioso até que, apesar de a gente ter tido uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, seja preciso mudar o tributo para a gente botar uma pedra sobre esse assunto, e aparentemente será colocada para o futuro, não para o passado, né? Descontos incondicionados, dúvidas quanto CPRD, por exemplo. Mas as principais questões, essas decorrem expressamente da lei, eu acho que as principais questões são aquelas que não estão explicitadas. E aí a gente separou alguns exemplos que nessas 48 horas, nessas primeiras análises, já nos chamam a atenção. Não estão previstas na lei como expressamente excluídas, nem incluídas, né? E aí, qual será o tratamento aplicável? Aluguéis, arrendamentos, royalties. Olha, isso não é bem, isso não é serviço. Portanto, a receita, ainda que seja receita bruta decorrente dessas naturezas, né, está sujeita à CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Receitas financeiras, a apresentação feita pelo Ministério da Economia, o PowerPoint, né, a gente está na fase do Twitter normativo, né, declarações dadas por autoridades públicas por Twitter, por PowerPoints, apresentações. Então, a gente viu com bons olhos quando a apresentação feita pelo governo mencionava que receitas financeiras não estariam abrangidas pela incidência da CBS. E não deveriam estar mesmo, porque, afinal de contas, não são receita bruta, né? Não são receita bruta de venda de bens ou de serviços. Mas isso não está explícito na lei. É, portanto, um ponto que, embora a interpretação indique isso, né? Embora o próprio governo tenha sinalizado isso na sua apresentação para a sociedade, de forma geral, isso não está explicitado na lei, e era muito bom que viesse. Juros, receita bruta versus receita financeira, qual vai ser o tratamento, a depender de qual o tratamento aplicável para os juros? É um juros que se refere ao preço, né, a composição do preço de um bem ou serviço? É um juros decorrente de uma operação financeira? São conceitos que podem influenciar nessa análise para as respostas que podem ser dadas. Descontos em renegociação de dívida, né, perdão de dívida, é uma receita tributável? No princípio, não nos parece.
Questão super importante, holdings, sociedade de participações, as receitas de MEP, de equivalência patrimonial, dividendos, juros sobre capital próprio. Vejam, a própria apresentação feita pelo Ministério da Economia dizia que estariam fora, mas isso não está previsto na lei. Vamos pensar no caso de uma holding, cujo objeto é a participação em outras sociedades. Portanto, dividendos, receitas de equivalência patrimonial, constituem uma receita operacional dessa sociedade. Tem que estar sujeita à CBS? Evidentemente, a lógica nos parece que não, mas a lei deveria ser explícita nesse ponto. Até porque, se tivesse sujeita, a gente não teria como tomar crédito numa cadeia de participações societárias, eu seria tributado pela CBS nessa receita, né? Mas não geraria crédito. Enfim, são pontos de dúvida que aparecem para a gente nessas primeiras leituras. Não deveriam estar sujeitos à incidência, no caso específico aqui do plano de holding, MEP, dividendo, JCP, mas a lei não trata dessa matéria. Daniel. Obrigado, Hermano. De fato, né, a lei ela foi econômica nas suas palavras. Né? A gente, quando olha para uma norma, a gente sempre fica em dúvida se era melhor que ela estivesse falando mais, né, ou melhor se ela estivesse falando menos. Aqui a lei foi bastante econômica, então o fato gerador, como o Hermano bem colocou, são operações com bens e serviços. Então, nesses pontos que o Hermano estava colocando agora, o nosso entendimento é que não há incidência, né? Pelo menos receitas financeiras, perdão de dívida, equivalência patrimonial, dividendos e JCP de holding. Mesmo que seja receita bruta, se não decorrer de operação com bem ou serviço, não tem incidência, não tem fato gerador. Pelo menos esse é o nosso entendimento até o momento nessas curtas 48 horas. Tá? E aqui a gente tem alguns outros exemplos que a gente trouxe para vocês, para a gente falar também. Venda de ativo não circulante. Né? Tinha uma tradicional isenção na legislação de PIS/COFINS, tanto no cumulativo quanto no não cumulativo. Expressa, pegando imobilizado, investimento intangível. Foi atualizada com a 12973. Agora não tem mais essa previsão expressa. Qual é a consequência disso? Tem alguma consequência? Nós aqui entendemos que não. Né? Que não é receita bruta, então não tem incidência. Mas é ruim, né, Daniel? Sempre ter tido essa previsão na lei e agora essa previsão sumir e a gente depender de interpretação, né? Ruim. Sem dúvida. Eu acho que a lei ser mais econômica nas palavras pode gerar uma certa insegurança para o intérprete nesse primeiro momento. Vamos ver se o governo edita outros atos normativos, né, que auxiliem na análise do conteúdo da norma. Mas é claro que gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, e lembrando, né, Dani, que uma das principais... Lembrando que de novo, voltando para aquele pilar inicial, para aquele tripé inicial, uma das principais propostas dessa nova normatização é acabar com o contencioso. E não dá para acabar com o contencioso gerando todas essas, ou mantendo algumas incertezas. Claro, tem razão. Em algum momento, eu acho que essas interpretações vão se afunilando. Só não sei se vai ser na lei ou se, enfim, algum outro ato normativo seria mais adequado. Venda de participações societárias no circulante, que hoje estão sujeitas a PIS/COFINS, um regramento especial. Vai ser considerado um bem? É uma dúvida que a gente tem. Né? É receita bruta, mas é uma operação com bem? Né? Qual que é o crédito? Esse aqui, de fato, é uma dúvida. Tem uma isenção expressa para a venda de imóvel residencial para a pessoa física. Mas e os demais imóveis, né, comercializados pelas empresas imobiliárias? Vai ter incidência se for receita bruta? É possível que sim. Eu diria até provável que sim. Né? Então, venda de imóvel comercial para pessoa física, pode ser que tenha incidência desse imposto aí, dessa contribuição, perdão, na sua alíquota de 12%. E o último ponto que a gente traz são as reclassificações contábeis antes da venda, que também é um tema bastante visto, tanto no lucro presumido quanto no PIS/COFINS. Qual é a natureza jurídica correta do bem? Então, se eu mantive um ativo sempre no não circulante, subir para o circulante e vendi, eu posso ter incidência de PIS/COFINS, né, agora CBS, ou não. O nosso entendimento é que essas reclassificações contábeis não alteram a natureza jurídica do bem, se é aquela reclassificação contábil em cima da hora, exigida por IFRS. Né? Mas também é um tema aí que a gente vai precisar, né,
ter uma interpretação consensada em algum momento, se o princípio de fato é redução de contencioso, né, João? Você bem falou. Até porque, nesse ponto, a exclusão de tributação pelo PIS/COFINS está reconhecida em instrução normativa, né? Então, a gente teria que contar que a regulamentação da CBS trouxesse um dispositivo semelhante, que seria natural, né? Se venda não circulante não deveria ser tributada, e a mesma coisa para reclassificações contábeis anteriores à venda desses bens. Vou passar a palavra para a Francine para falar sobre regime de caixa. Isso. É isso aí. Como o Daniel, o Hermano e o João Paulo já falaram, a gente tem algumas questões que não estão respondidas nesse projeto de lei, que a gente espera que possa ser, de alguma forma, ainda endereçado, já que a gente tem a oportunidade de debater esse projeto de lei, e aqui a gente está fazendo essa avaliação. Então, uma pergunta que surge também é o que acontece com o regime de caixa. Porque a gente sabe que, em alguns casos, havia a possibilidade de adoção do regime de caixa para fins de apuração de RPJ e CSLL, e a mesma consequência, o mesmo segmento se dava para fins de PIS/COFINS. Nada se falou a respeito disso em relação ao CBS. A gente teve apenas algumas previsões pontuais. Então, por exemplo, foi mantida a possibilidade da adoção do regime de caixa para fins da tributação do CBS no caso de construção de obras públicas ou até de fornecimento de bens e serviços para pessoa jurídica de direito público, no caso de RET e no caso de derivativos. Mas nada se falou em relação aos outros aspectos, às outras hipóteses. Por exemplo, PJ no lucro presumido. Até vi aqui que já surgiu uma pergunta sobre lucro presumido, se haveria uma majoração. Em princípio, sim, porque não tem na norma nenhuma especificidade em relação ao lucro presumido, o que significa que, regra geral, essas pessoas também entrariam para a alíquota de 12% quando tiverem nessas operações de venda de bens ou serviços, mas algumas PJs do lucro presumido podem adotar o regime de caixa. Essa possibilidade não existe mais, muito pelo contrário, houve uma revogação expressa da norma que fazia essa permissão, de forma que como é que faremos, né? A pessoa do lucro presumido que adota o regime de caixa apura conforme o regime de caixa RPJ e CSL, mas a partir do momento em que ela emite a nota e destaca os 12%, ela vai ter que pagar já conforme o regime de competência. Será que seria isso? Ou será que o artigo do PL que fala que aplicam-se as disposições subsidiárias de RPJ seria suficiente para permitir essa manutenção do regime de caixa? Não sei se seria suficiente, né? Variações cambiais, que também tem essa questão do regime de caixa. Se a gente partir da premissa, como disseram Hermano e Daniel, que a receita de variação cambial, ela não é uma receita bruta, decorrente de uma operação de venda de bens e serviços, não teremos tributação de variação cambial, e aí a questão do regime de caixa cai por terra. É essa a correta interpretação? Não sabemos, mas é assim que a gente imagina que siga, né? E agora vamos para o João Paulo. Vou fazer só um comentário. Nos derivativos, nosso entendimento é que não deveria incidir CBS sobre contratos derivativos. Mas tem uma referência cruzada à Lei 11.051 que menciona a CBS lá, um dispositivo de derivativos. Esse é um ponto de dúvida se está correta essa referência cruzada ou não, que a gente pretende, espera que seja esclarecido. Ótima observação. João. Agora o que mais interessa, né? Os créditos. João Paulo. Isso. E aí, gente, como que agora funciona esse novo regime de creditamento? A inspiração, de novo, é um modelo de crédito pleno. Então, sai aquela ideia do crédito físico, ou sai aquela ideia de discussão de diferenciação, alocação de um dispêndio específico em determinada etapa do processo produtivo, vale para comercialização, não vale para tudo que acontece depois da produção, e passa de novo para um regime de não cumulatividade simples, pleno e transparente. Então, agora você tem um tributo visível, calculado por fora, que tem a metodologia de não cumulatividade focada no tributo que foi pago na operação anterior. Então, quando você tem a operação à base de cálculo, na operação de saída,
Você simplesmente pega aquele valor daquela operação e vai multiplicar por uma determinada alíquota, e o regime creditório, você vai pegar esse tributo que foi recolhido e vai servir para descontar numa metodologia de crédito e débito. Apesar da exposição de motivos, ela vir a trazer, eu quero receber um crédito somente vinculado à atividade empresária, a legislação, ela não traz nenhum tipo de limitação. E ela também, ela traz uma redação que ela fala exclusivamente em aquisição de bens e serviços, como a gente vai falar daqui a pouco. Isso pode, eu acho que isso é uma necessidade de aprimoramento dessa legislação, que pode vir a gerar dúvida. Por exemplo, aluguel, mas isso eu vou deixar falar daqui a pouco. Mas a regra geral aqui é não cumulatividade, tributo contra tributo, plena e absoluta. Do tributo destacado, quando você tem uma operação tributada, você pode se apropriar de imposto. Quando você não tem uma operação subsequente tributada, ou você tem uma receita desonerada, você não pode, você não pode descreditar desse tributo, a não ser que a lei assim o excepcione, como é o caso, por exemplo, de exportação e vendas para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, que são equiparadas à exportação. O que a gente vai ter daí? A gente vai ter também agora uma análise de uma necessidade de emissão de nota fiscal para tudo. Então, você tem operações que anteriormente não eram sujeitas à emissão de nota, por exemplo, algum tipo de licenciamento de direito ou algum tipo de aluguel que era cobrado com um documento simples, uma fatura comercial, agora potencialmente vai ser sujeita à emissão dessa nova nota fiscal. E você tem uma vedação a tudo que não foi recolhido. Então, mesmo se o contribuinte na etapa anterior, por alguma razão, acabou destacando o imposto a maior, a tua limitação é sobre o imposto recolhido na medida em que ele deveria ter sido recolhido. E como que é esse novo sistema? Ele tem uma rentabilização de apuração imediata. Então, obviamente, a gente já tinha, para aquisição de ativos, ainda a possibilidade de desconto de crédito via depreciação, de alguns direitos via amortização. Agora, você adquiriu esse determinado bem ativo e potencialmente direito, você pode tomar esse crédito na cabeça via nota fiscal e utilizar primeiro numa base mensal com apuração sempre centralizada com débitos decorrentes das próprias contribuições, da própria contribuição. E o que acontece com que exceder isso? Bom, primeiro, a cada 3 meses, algo que é bem similar, por exemplo, com o IPI hoje, ou com aqueles créditos de estrelinha de PIS e COFINS, você consegue compensar com outros tributos federais, ou você faz um pleito de ressarcimento. E daí vem uma grande justificativa do governo para acabar com uma série de incentivos ou série de regimes que resultavam, por exemplo, num postergamento, numa suspensão, numa aquisição de ativos. Por exemplo, indústrias exportadoras que tinham recap. Então, você tinha, até pela dificuldade de conseguir rentabilizar esses créditos, você tinha uma estratégia para adquiri-los com suspensão. Hoje em dia, você não tem. Resguardados os regimes especiais, como a gente vai ver, você tem. O tributo foi adquirido na etapa anterior, você toma um crédito, o que você não conseguir descontar, a cada 3 meses você compensa com os tributos, ou teoricamente você consegue ressarcir. E aqui tem um ponto que é super importante, que muda um pouco o racional do crédito do regime de não cumulatividade clássico para esse novo regime que vai ser atualizado, que é o seguinte: a gente tinha um mantra, quando a gente falava de tributação indireta, no regime de apuração de créditos e débitos, que o crédito nunca era carimbado. Ou seja, uma vez ele ingressado na sua escrita, você podia utilizar ele independentemente. A gente foi vendo nesses últimos tempos uma tendência governamental a tentar limitar não o direito de apropriação, mas o direito de utilização. E aí existe uma discussão se ele valia ou não valia, e o que a gente foi vendo é que agora não importa, você tem 5 anos para apropriar e utilizar. Essa é a regra. Agora você vai precisar fazer esse tipo de controle. Um dos pleitos que já foi divulgado, né, por um dos setores, é estabelecer um prazo para esse ressarcimento. Então, alguns clientes nossos já estão apontando a situação em que não tenham outros tributos federais suficientes para serem compensados com esse crédito da CBS, vão ter que ir para o ressarcimento a cada trimestre, e ver a necessidade de estipular um prazo para não ter um efeito caixa muito danoso para a empresa.
talvez venha alguma coisa nesse sentido. Bom, aí, gente, como o Hermano bem ressaltou, a gente tem a receita bruta oferida em cada operação. Só que quando a gente vai olhar a possibilidade da tomada de crédito, você vê isso delimitado em um artigo que ele fala sobre aquisição de bens e serviços. E aí, se você teria por acaso, se a gente busca uma neutralidade, uma transparência, faz sentido a gente ter uma base de cálculo para calcular o tributo sobre toda a operação e uma limitação e uma redução desses créditos só sobre a aquisição primeiro de bens e serviços? E como seria um licenciamento, um aluguel? Faz algum sentido não ter esse tipo de discussão ou ter esse tipo de limitação? Para a gente nos parece que não. Que realmente essa é uma oportunidade de melhorar e esclarecer esse projeto de lei para falar, olha, o crédito pleno, ele contemplaria qualquer tipo de operação tributada. E a grande questão da vinculação ou não vinculação, vou poder tomar esse crédito sobre tudo? A princípio, hoje o regime permite a tomada de qualquer tipo de aquisição que tenha sido tributada. Então, você tira aquela discussão, para que eu vou efetivamente utilizar. Óbvio que aqui vai vir potencialmente uma discussão subsequente, se eu posso ou não posso, qual é o tipo de crédito, o tipo de insumo, ou o tipo de grandeza econômica que eu vou adquirir, se eu vou utilizar ele na empresa ou não. E a gente acha que essa vai ser uma discussão especialmente relevante quando vier a terceira etapa da potencial redução da tributação, da tributação sobre a renda das empresas com oneração de dividendos. Potencialmente, empresas possam vir a dar outros tipos de salários indiretos ou benefícios indiretos para os seus funcionários. Então, a gente tem, será que agora um carro, eventualmente, comprar para a empresa, vou poder tomar crédito ou não? Não sei. Aparentemente, não tem restrição, mas a gente ainda acha que esse é um ponto de atualização. Até uma crítica que se faz, né, João, para se parar para pensar dos custos decorrentes quando você vai pensar no modelo de reforma tributária que envolva tributação de dividendos, por exemplo, né, você vai gerar um estímulo para que as empresas olhem com mais atenção para o lucro real, ou modelos de reforma que reduzam o lucro presumido, né, você vai gerar um estímulo para que as empresas migrem para o lucro real ou tenham uma preocupação maior na tomada de crédito, que já aconteceria agora com a CBS, por exemplo. E é uma questão de se pensar, o mercado está preparado para isso, né? Os prestadores de serviço, contadores, a Receita Federal está aparelhada para fazer essas análises também sobre uma base muito mais complexa, né? Do que o que você tem hoje, por exemplo, no recolhimento de PIS/COFINS e lucro presumido, que é muito simples, né? Então, são pontos que realmente vão dar discussão. Obrigado. Bom, a alíquota, como disse, a gente vai ter, ela é idealizado esse sistema para ter uma alíquota uniforme. Então, a gente não tem, diferentemente de outros tipos de tributo, uma ideia de ter algum tipo de seletividade, você tributar de formas diferentes. A gente tem a instituição financeira, sim, que ela é tributada, mas é um regime completamente atípico para esse tipo de contribuição. A gente tem a manutenção do Simples e a gente tem